bora lá, meus amigos, mais um volume de Berserk, recrutado, novo membro do bando do Falcão. Olha, no outro capítulo que eu assisti, Grit pega ele e vamos ver no que vai dar. Vamos ver o que vai acontecer aí. Tô curiosa, bora lá pra esse react. Dizem por aí que você não pode mudar o vento que sopra forte para um lado, porém pode ajustar as velas do seu barco para tentar chegar onde você quer. E se podemos resumir a Era de Ouro numa única frase, essa cairia como uma luva para o Guts, pois é ele tentando ajustar as suas velas finalmente. Ao invés de ser levado de um lado para o outro, ele tentava controlar a situação. Com uma foto capa dele do Griffith se encarando, uma nova etapa começaria a partir daquele momento na sua vida. Mas num pesadelo, um ser gigante surgia para ele. No seu sonho, ele era frágil, pequeno. O gigante ia atrás dele e, infelizmente, a sua espada não cortava, ela não podia protegê-lo. De repente, chamas surgiam e no meio dela ele via uma sombra familiar. Ao olhar melhor, ele via, era Gambino e o cachorro do bando. Ele tem um ódio desse Gambino, um ódio. Corria para pedir ajuda e dizia que a sua espada não podia ferir aquele monstro. Tadinho. Gambino respondia que ele precisava parar de brincar. Obviamente, não dava para cortar com a sua perna que ele perdeu, fora que ele já estava morto. Foi Guts quem cortou sua cabeça e doeu muito. De repente, galera, o cachorro de Gambino virava Shisu, a mãe de criação de Guts. Em seguida, o monstro o alcançava e ele se tornava Donovan. Gambino e Shisu agora se tornavam caveiras e Gambino dizia: "Você deveria ter morrido há muito tempo atrás." E pedindo perdão, se culpando por tudo que aconteceu de mal, o pesadelo ia cessando. Ele pedia para parar de ser tocado. Gente, nem em sonho o Guts tem paz, né? Nem em sonho. Ao se dar conta, ele notava que era Casca, aquela mulher que ele enfrentou no bando do Falcão. Ele perdia a consciência novamente e ao recobrá-la, ele já estava sozinho, naquele lugar misterioso. Rapidamente, Guts se levantava e na mesma hora vinha a lembrança de Griffith. Guts olhava de um lado para o outro, saía da tenda e lá fora tinha um bando de mercenários. Eles eram jovens e numa tenda à frente, Griffith e Casca conversavam. Ela reclamava de algo com seu líder, porém ele a acalmava e ela saía. Casca caminhava até Guts, chegava perto dele e o golpeava na sua ferida. E ela falava: "Você deveria ter sido morto pelo Griffith." Guts se ajoelhava com dor, mas não falava nada. Era só mais uma pessoa que queria ver ele morto. Ele via os mercenários dando risada, olhava para o lado e via um jovem loiro, mais calmo que os outros. E esse rapaz dizia: "Casca abriu mão do seu lado feminino para se tornar uma mercenária. Ela é melhor que vários homens." E foi ordenada por Griffith para esquentar seu corpo ferido, e isso é uma ofensa para ela. Guts compreendia a situação e nessa hora alguém o chamava. E realmente, né, tem que deixar tudo de lado. Imagina, para ela guerrear com esse bando, tem que ser excomunal, tem que ser muito, 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 muito boa. E eu acho que ela vê como sinal de fraqueza mandar ela para aquecer o novo membro, né? Ele olhava e era o Griffith, que se apresentava e perguntava o seu nome. Guts também se apresentava, notava que a sua espada estava com Griffith e em seguida era chamado para dar uma volta. De longe, Casca observava eles. Rickert, a criança do bando, compreendia que provavelmente seu líder tentaria recrutar aquele homem. Ele era forte, e se Guts juntasse a eles, o bando se fortaleceria. Corcus odiava ouvir aquelas palavras. A mão de Ted foi cortada e Dan foi morto pela espada daquele homem. Isso era impensável e não poderia acontecer. A culpa deles, né? O Guts estava de boa, aí eles vêm do nada e querendo lutar com ele. Vão cagar, vão ter que se ferrar mesmo. Rickert apenas pensava: "Mas foram vocês quem procuraram isso." Corcus chamava Pippin e perguntava se ele concordava com a sua visão. Porém, o gigante não respondia nada, e enquanto caminhava pelas instalações vendo os mercenários,
Griffith dizia que aquele era o bando do Falcão. Nessa hora, Guts ficava em choque e ele já tinha escutado sobre eles. O bando que ninguém queria encontrar numa batalha. E apesar da fama, no combate ele não tinha percebido que eles eram tão jovens. Ao chegarem no topo da montanha, Guts perguntava: "Por que você não acertou meu coração?" Griffith olhava, se virava para ele e dizia: "É porque eu quero você." De longe, Casca escutava a conversa e Guts perguntava: "Você é gay, cara?" Griffith ignorava a pergunta e continuava dizendo: "Há 4 dias atrás eu também estava naquele castelo e vi a sua luta contra Bazuzo. Foi uma grande luta, mas É incrível, a partir daí ele fica fissurado pelo Guts realmente, né? o resultado foi por pouco. Se o machado de Bazuzo não tivesse rachado com seu golpe, o único morto agora seria você." Guts respondia bem friamente: "Talvez." Griffith ficava pensativo e falava: "Para ouvir você dizendo tal resposta, eu compreendo que você luta como se apostasse a sua vida." E ele realmente aposta a vida dele, né? Não tá nem ligando. Ele vai, ele dá tudo de si. Guts tomava um choque, ele acabava de ser compreendido por alguém, e isso nunca tinha acontecido. E Griffith continuava dizendo: "Você lutou contra Bazuzo e respondeu ao ataque do grupo de Cork sem sequer hesitar. Continuou bradando a sua espada e isso me pareceu corajoso. Eu senti na sua postura. Você gosta de se colocar em perigo e quando você fica nesse estado, você encontra um meio para sobreviver." Guts escutava em silêncio. Alguém acabava de decifrar completamente o seu comportamento e Griffith finalizava: "Você é interessante e eu gosto de você. É por isso que eu te quero." Enquanto Casca escutava de longe, Guts não gostava muito daquelas palavras. Até que ele gritava: "Não, eu me recuso." Ele sentia dor na sua ferida e continuava: "Você tá falando demais, mas como pode me entender de fato? A gente nunca sequer conversou." Griffith dizia que isso era verdade, mas ele podia sentir. Guts olhava e dizia: "Cara, eu não gosto de você. Afinal, você me apunhalou e agora quer virar meu amigo? Você que começou e eu nunca quis sequer te encontrar. Eu matei alguns de seus homens, se esqueceu? Ou seja, somos inimigos." Ele puxava sua espada em guarda e dizia: "Vamos resolver as coisas. Se eu vencer..." Meu, o cara tá todo ferrado, todo arregaçado, todo machucado e quer lutar ainda. É loucão. "Te darei uma ferida como a minha." E nessa hora, Griffith perguntava: "E se eu vencer?" Guts respondia: "Serei seu soldado ou a merda que você quiser." Ambos se preparavam e Griffith puxava sua espada dizendo: "Eu não me importo de usar força para decidir as coisas." Casca parecia para eles preocupada e Griffith dizia para ela não se aproximar. Ele faria as coisas do seu modo. Nessa hora, Guts pensava: ele se porta como se desprezasse as pessoas. Eu odeio isso. Ele atacava e era bloqueado. De longe, todos podiam escutar na hora. Uma batalha tinha começado. E de longe, eles olhavam em cima da montanha o combate desenrolando. Tudo que Guts jogava era bloqueado. Com movimentos rápidos e precisos, ele era colocado contra o chão e Griffith ficava em guarda. E a mente de Guts divagava: "Que merda que tá acontecendo aqui? Eu tenho certeza que eu posso cortar qualquer pedaço de ferro com a minha espada. Então como ele pode lutar comigo com aquela espada fina e com apenas uma mão?" Guts sorria e concluía: "Esse cara não é normal." Griffith dizia para eles pararem por ali mesmo. Seu oponente estava ferido. Eles poderiam lutar novamente outro dia. Porém, Guts não dava a mínima. Ele ia para cima e seu objetivo era claro. Ele precisava vencer. Seu oponente era rápido, então ele iria mais rápido ainda e com mais força. O bando via aquela investida e ficavam preocupados. Eles decidiam intervir, porém Casca parava na frente e impedia. As ordens de Griffith eram claras e eles não deveriam interferir. No combate, Griffith avançava com uma estocada e mesmo bloqueando aquela,
Guts havia levado uma série de cortes em outros lugares. Ao se tocar que ele lidava com um oponente claramente superior, ele decidia apostar no tudo ou nada. Com a sua espada, ele jogava areia e grama em seu oponente e uma brecha finalmente surgia. Seu objetivo era matar. Ele erguia a espada e batia, mas Griffith saltava e parava em cima de sua espada tranquilamente. Deus. Ele colocava sua lâmina fina no pescoço de Guts e todos à volta ficavam impressionados. Cara, vocês têm noção disso? Vocês têm noção? Ele é muito superior, é louco. E é uma leveza na luta que é impressionante, impressionante. O Guts todo agressivão e o Griffith ele se mexe como uma pena, assim, ó, ele nem liga. Como se ele soubesse cada movimento que ele tá prestes a fazer. É incrível. Seu líder havia vencido. O próprio Griffith dizia que gostava cada vez mais de Guts. Ele fazia de tudo para vencer, mas agora ele não poderia mais levantar a sua espada. Ou seja, ele deveria desistir. Guts sorria e dizia que ele falava demais. Ele abria a boca e mostrava que aquilo era uma batalha de verdade. Ele mordia a espada de seu oponente, sua boca sangrava e ele o derrubava no chão. Eles caíam morro abaixo e quando Griffith se dava conta, Guts já estava em cima dele e o soco chegava. O líder confiante era jogado para longe e agora o cenário tinha mudado. Os mercenários viam aquilo assustados. A própria Casca dizia que nunca tinha visto Griffith cair sequer uma vez. E no combate, Guts perguntava: o que foi? Com esse seu rosto bonitinho, provavelmente você nunca apanhou antes, correto? Ele avançava, mas de repente Griffith sorria. O braço de Guts passava e ele era imobilizado. Os mercenários comemoravam e Griffith dizia: seus golpes me deixaram um pouco tonto, mas isso acaba aqui. Você se rende ou eu devo deslocar o seu ombro? Escolha uma opção. A resposta de Guts era que se for e o seu ombro era deslocado. Os mercenários corriam para comemorar com seu líder, mas Griffith ia até Guts. Ele segurava seu rosto e dizia: agora você é meu. Os mercenários perguntavam o que ele estava querendo dizer com aquilo e Griffith respondia: agora ele pertence ao bando do Falcão. E de longe, Casca observava aquela situação. Foi a primeira vez que Griffith disse isso para alguém. Algo que, particularmente, ela nunca desejava ter escutado. E assim o dia se passou. Quando a noite chegou no acampamento, Guts pensava: derrotado, eu fui completamente derrotado. Que merda, eu perdi aquilo completamente. Eu perdi para aquele cara que parece um garotinho. Ele deslocou meu ombro como se eu fosse um boneco. Que merda, quem é esse cara? De repente, ele escutava barulhos fora da sua tenda e lá Corcus era perguntado por um de seus homens se ele tinha certeza. Corcus mandava ele calar a boca e falar baixo, seriam 7 contra 1. Guts matou Dan, então ele tinha que pagar. Seus homens diziam que ele era quase tão habilidoso quanto o próprio Griffith, era arriscado demais. Corcus dizia para eles se acalmarem, eles o matariam quando ele dormisse. Fora que ele já estava machucado, então daria tudo certo. Depois era só jogar seu corpo na floresta e o Griffith iria pensar que ele fugiu. Lá dentro, Guts pegava sua espada, sorria e pensava: esses caras eu posso derrotar facilmente. E quando os mercenários se preparavam para entrar, Casca aparecia. Ela dizia que era melhor eles parar. Mesmo machucado, Guts os mataria. Eles deveriam voltar para suas tendas e parar com esse tipo de comportamento. Os homens com medo de enfrentar Guts diziam agradecidos que sim. E Corcus perguntava: por que você sempre ajuda ele? Não tem sentimento de vingança pelo seu companheiro morto? Talvez quando você dormiu com ele, tenha acontecido algo nessas 2 noites. Estou correto? Friamente, Casca puxava sua espada e dizia: repita isso e eu corto seu pescoço. Corcus dizia que ele estava brincando e eles saíam de lá correndo. Guts abria sua tenda, a encarava e ela olhava de volta. Ela saía andando, mas Guts puxava assunto. Eu te devo 2 favores agora, por isso eu queria te agradecer. E Casca respondia friamente: não confunda as coisas, isso são ordens do Griffith. Não tenho interesse algum em te ajudar.
Guts escutava em silêncio, via Casca olhando pra ele com raiva que saía andando e dizia: vê se morre logo no campo de batalha. Guts nem falava nada, galera. Afinal, ele já estava acostumado com esse tipo de comportamento. Nossa. Ele se deitava, ficava pensativo, até que decidia dobrar a sua cama e ele iria dormir sentado, com a sua espada ao seu lado. Coitado. Afinal, ela não poderia te trair, mas talvez, apenas talvez, o destino estivesse reservando um grupo que andaria ao seu lado, e nesse grupo ele talvez pudesse confiar. Mais um vídeo de Berserk vai chegando ao fim. Eu conto com o seu like, com a sua inscrição. Siga a gente lá no Instagram, Twitter. E eu já vou indo nessa, galera. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto. O cara mordeu a espada. O cara mordeu a espada, meus amigos. Depois dessa, não tem o que falar. Não tem o que falar. Você tem noção da ira, da raiva? Mesmo perdendo, ele mostra uma superioridade, uma fúria pra lutar impagável, impagável, meu Deus do céu. E dá dó, porque todo momento parece que ele é ferrado da vida, todo momento ele parece que ele é azarado, nunca dá certo a vida dele. Quando as coisas vão dar certo? Nunca, nunca. Mas é isso, meus amigos, se vocês estiverem gostando dos vídeos de Berserk, comentem aqui, se quiserem que eu reaja a outros também pode falar, tá bom? E até o próximo vídeo, um beijo!